Era início de tarde quando o vídeo apareceu nos perfis de fofoca. A imagem tremida mostrava Virgínia em um camarim, com lágrimas descendo pelo rosto e a voz embargada. Em poucos segundos, a legenda já tomava conta da internet. Não vou aceitar. Virgínia desabafa sobre a guarda das filhas. O registro teria sido feito momentos antes de uma gravação de campanha publicitária, mas nada parecia normal naquele dia. Sentada, cercada por maquiadores e assessores, Virgínia segurava o celular com as mãos trêmulas. Do outro lado da tela, segundo pessoas próximas, estava um advogado, e o assunto era delicado, o processo de guarda das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. "Eu não vou aceitar isso, eu não vou", dizia ela entre soluços. "Elas são minhas filhas, eu sempre estive presente." As palavras ecoaram pelas redes sociais com velocidade impressionante. Em menos de 30 minutos, o vídeo já era o assunto mais comentado do Twitter, e diversos perfis começaram a especular que o conflito entre Virgínia e o ex-marido, Zé Felipe, havia chegado ao ponto mais crítico desde a separação. Fontes próximas afirmam que o casal, mesmo após o fim do relacionamento, vinha tentando manter uma convivência cordial por causa das meninas. Mas nas últimas semanas, as conversas se tornaram tensas. Zé Felipe teria solicitado, através de advogados, uma revisão no acordo de guarda compartilhada, alegando instabilidade emocional e exposição excessiva das filhas na internet. O pedido caiu como uma bomba. Para Virgínia, a acusação soava como uma traição pessoal. "Ela sente que isso é uma tentativa de retaliação", contou uma amiga próxima. "Depois de tudo que viveram juntos, ouvir que ela não é uma mãe adequada foi devastador." Nos bastidores, fala-se que o estopim teria sido um vídeo recente em que as meninas apareciam dançando em uma gravação para o canal da mãe. Parte do público criticou a exposição e Zé teria usado isso como argumento no processo. O time jurídico de Virgínia, no entanto, afirma que não há nada de irregular e que todas as aparições das crianças são supervisionadas. Mesmo assim, a disputa agora é pública e emocionalmente desgastante. Naquele camarim, entre lágrimas, Virgínia parecia ter consciência de que o desabafo mudaria tudo. "Vocês acham que eu não sinto dor? Eu sou mãe antes de ser qualquer coisa", disse antes de encerrar o vídeo. O material, vazado por alguém da equipe, provocou uma onda de empatia e polêmica. Enquanto fãs enviavam mensagens de apoio, outros questionavam a decisão de expor o drama familiar em um momento tão delicado. Poucas horas depois, Zé Felipe quebrou o silêncio nas redes, publicando uma frase que reacendeu a tensão. "Nem tudo que se mostra é verdade." A frase bastou para incendiar os comentários. Seguidores dividiram-se entre os dois lados e o conflito, até então restrito aos bastidores, se transformou em espetáculo nacional. Virgínia, no entanto, manteve-se em silêncio até o fim da noite. A equipe dela apagou o vídeo original, mas já era tarde. Cópias circulavam em dezenas de perfis e portais de fofoca. O que ninguém imaginava é que por trás daquele choro havia algo muito mais sério prestes a vir à tona. Documentos, declarações e estratégias judiciais que revelariam até onde cada lado estava disposto a ir para proteger ou reivindicar as filhas. E assim começava a fase mais tensa da vida de uma das influenciadoras mais observadas do Brasil. Nas horas que se seguiram à publicação do vídeo, o nome de Zé Felipe começou a subir nas buscas. A internet queria uma resposta. Perfis de fofoca marcavam o cantor em publicações, pedindo uma manifestação, mas ele não dizia nada. O silêncio, no entanto, falava mais do que qualquer nota oficial. Enquanto Virgínia se recolhia, a assessoria de Zé limitava-se a uma frase curta enviada aos portais de entretenimento. "O cantor prefere não se pronunciar sobre questões familiares." Era a mesma frase que apareceria repetida em sites, rádios e programas de TV, como uma tentativa de conter a tempestade que se formava. Nos bastidores, fontes afirmam que a decisão de permanecer em silêncio não foi fácil. Zé estaria irritado com o vazamento do vídeo e principalmente com o fato de ter sido retratado como o vilão de uma história que, segundo ele, tinha dois lados. Amigos próximos garantem que o cantor vinha tentando um acordo amigável havia semanas, mas as conversas com Virgínia teriam desandado quando os advogados passaram a intermediar tudo. Ele se sente encurralado, diz que tentou conversar, mas que tudo virou uma questão de imagem. E isso pra ele é o que mais dói, ver as filhas virando pauta de internet, revelou uma pessoa próxima à família.
De fato, as redes estavam divididas. De um lado, fãs que se solidarizavam com a dor de Virginia e acusavam Zé de querer tirar as filhas da mãe. Do outro, internautas que diziam que a influenciadora havia exposto demais as crianças e que o cantor só buscava resguardar o bem-estar delas. Os comentários se multiplicavam a cada minuto. Em uma das postagens mais compartilhadas, uma seguidora escreveu: "Ninguém ganha com isso, só quem perde são as meninas, que vão crescer vendo tudo registrado na internet." Na mansão da família, em Goiânia, o clima era tenso. Segundo a apuração de colunistas, Leonardo, pai de Zé Felipe, teria tentado intervir, pedindo que o filho evitasse decisões impulsivas. O cantor sertanejo sempre foi discreto com relação à vida do filho e da nora, mas a situação o teria deixado preocupado. Leonardo nunca gostou de ver as brigas expostas. Ele acha que tudo deve ser resolvido longe das câmeras, contou uma fonte do círculo próximo. Enquanto isso, Virginia continuava em silêncio. O vídeo deletado havia gerado repercussão demais para ser ignorado, mas ela parecia concentrada em algo mais importante. Segundo fontes próximas, sua equipe jurídica preparava uma declaração oficial, uma espécie de pronunciamento que seria gravado e divulgado em seu canal no YouTube. A ideia era colocar um ponto final nas especulações e mostrar o lado dela, sem intermediários, sem distorções. Mas o vazamento do vídeo havia acendido um debate mais profundo. Psicólogos e especialistas começaram a discutir publicamente o impacto da exposição digital em separações com filhos pequenos. Programas de TV abriram espaço para comentar o caso e até mesmo advogados de família começaram a dar entrevistas sobre guarda compartilhada e redes sociais. O silêncio de Zé Felipe, ao contrário de apaziguar, alimentava a curiosidade do público. A ausência de resposta transformava-o em personagem de uma novela involuntária. E em tempos de internet, o silêncio é interpretado de muitas maneiras: culpa, indiferença ou estratégia. Naquela mesma noite, em um story de apenas 2 segundos, o cantor apareceu no estúdio, ajustando o microfone e escrevendo na legenda: "Foco no trabalho." O gesto foi lido como uma indireta. Portais noticiaram a postagem como a primeira manifestação de Zé após o vídeo de Virginia. Mas enquanto as redes sociais analisavam cada movimento, algo mais importante estava prestes a acontecer. Fontes confirmavam que a audiência de conciliação entre os dois já estava marcada para a semana seguinte. E pela primeira vez desde a separação, Virginia e Zé Felipe estariam frente a frente, não como casal, mas como adversários legais. Nos bastidores, o clima era de Guerra Fria. Amigos em comum foram orientados a não comentar o caso e a equipe de marketing de ambos foi instruída a evitar campanhas que envolvessem a imagem das filhas até que a questão judicial fosse resolvida. O público esperava o pronunciamento dela, mas Virginia sabia que qualquer palavra dita agora seria analisada, desmembrada, interpretada. O silêncio de Zé parecia estratégico, o dela, tenso. E o país inteiro esperava o próximo movimento. Naquela altura, ninguém imaginava que a briga pela guarda das meninas revelaria segredos guardados a 7 chaves, e que o vídeo vazado era apenas o início de uma disputa que colocaria em xeque não apenas a vida pessoal, mas também o império digital que Virginia construiu. Na manhã seguinte ao silêncio de Zé Felipe, as luzes da mansão de Alphaville, onde Virginia estava hospedada temporariamente, permaneceram acesas até tarde. Pessoas iam e vinham com pastas, laptops e expressões sérias. Era o primeiro encontro estratégico entre ela e sua equipe jurídica desde que o caso explodira na mídia. A sala de reuniões, decorada com tons neutros e quadros modernos, parecia um cenário improvisado para uma batalha familiar travestida de audiência. Sobre a mesa, cópias de documentos, mensagens impressas e recortes de manchetes. Tudo seria analisado, linha por linha. Virginia, de moletom e sem maquiagem, observava em silêncio enquanto seus advogados organizavam o material. "Você precisa se preparar para o que vem agora", disse um deles, um especialista em direito de família conhecido por atuar em casos envolvendo celebridades. O foco principal será provar que o ambiente em que suas filhas vivem é estável e seguro, e que a exposição digital é controlada. Ela assentiu com a cabeça sem conseguir esconder o cansaço. Nos últimos dias, mal havia dormido. A enxurrada de comentários, a pressão da mídia e o medo constante de perder a guarda das meninas haviam se tornado um peso impossível de ignorar. "Ele sabe o quanto isso me destrói", respondeu com a voz rouca. "Sabe que as meninas são tudo pra mim."
E nunca as deixei de lado. A advogada mais jovem do grupo, que cuidava da parte de imagem pública, tentava acalmar o clima. A opinião pública muda rápido, Virgínia. Hoje falam de você, amanhã será outro assunto. O importante é manter o foco legal, não dê declarações emocionadas. Tudo pode ser usado contra você, mas o conselho chegava tarde. O vídeo chorando havia se tornado prova e argumento ao mesmo tempo, material para memes, análises psicológicas e manchetes tendenciosas. O que começou como um desabafo agora era evidência no tribunal da internet. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a equipe de Zé Felipe se reunia discretamente. Advogados, assessores e até representantes da família do cantor participaram da reunião. A estratégia era diferente, menos emoção, mais documentação, mensagens antigas, registros de viagem, compromissos das crianças. Tudo seria usado para sustentar a tese de que o cantor buscava apenas um equilíbrio na rotina das filhas. Ele não quer tirar as meninas da mãe, garantiu um assessor, mas acha que a exposição constante é um risco? E, sinceramente, tem gente grande apoiando essa visão. Gente grande era uma expressão que não vinha por acaso. Empresários, produtores e até parceiros publicitários começaram a pressionar os dois lados a resolver a situação o quanto antes. A imagem pública do casal separadamente ainda sustentava milhões em contratos e qualquer desgaste poderia significar prejuízo financeiro real. No meio desse fogo cruzado, o Ministério Público da Infância decidiu acompanhar o caso, dado o volume de exposição pública das menores. Era um gesto comum em disputas de alta visibilidade, mas o simples anúncio gerou nova onda de notícias. Os portais correram para noticiar. Justiça monitora guarda das filhas de Virgínia e Zé Felipe. Virgínia leu as manchetes com o semblante tenso. Estão transformando isso em espetáculo, murmurou. Um de seus advogados respondeu com frieza. O espetáculo já começou e você está no centro dele. Agora precisamos garantir que a narrativa jogue a seu favor. Foram horas de reunião e, ao final, uma decisão. Virgínia gravaria um pronunciamento oficial, mas não seria um desabafo. Seria um vídeo sóbrio, direto, técnico. Ela leria um texto preparado, sem improvisos. A meta era mostrar controle emocional e responsabilidade materna, tudo o que as críticas diziam que ela havia perdido. No roteiro redigido pela equipe, a frase final seria calculada para tocar o público e encerrar o debate. Sou mãe antes de ser influenciadora. E tudo o que faço é pensando no bem das minhas filhas. Mas ninguém ali parecia plenamente convencido de que o vídeo acalmaria as coisas. Um dos advogados mais experientes olhou para Virgínia e disse: quando se mistura justiça e internet, a verdade é a primeira a ser esquecida. Enquanto isso, o time de Zé Felipe preparava um dossiê paralelo, com trechos de lives, vídeos e postagens em que as meninas apareciam. Tudo seria anexado ao processo. Fontes próximas confirmam que um relatório foi entregue ao juiz, destacando os riscos psicológicos de exposição em idade precoce. A batalha já não era apenas sobre guarda, era sobre imagem, reputação e controle. Quando a reunião terminou, Virgínia se levantou devagar, olhou pela janela da casa. O céu de Goiânia estava nublado, pesado. Se é guerra que ele quer, ele vai ter, disse baixinho, antes de subir as escadas para o quarto. Lá em cima, as filhas dormiam, alheias ao turbilhão que se formava. A mãe as observou por alguns segundos, em silêncio. Por um instante, as lágrimas voltaram. O vídeo oficial seria gravado no dia seguinte, e ele mudaria completamente o rumo da disputa. O dia do pronunciamento começou com uma sensação estranha no ar. A casa estava silenciosa, a equipe técnica se movia devagar e Virgínia parecia mais contida do que nunca. Ao contrário de outras gravações, não havia música ambiente, não havia maquiagem pesada, nem figurino chamativo, apenas uma câmera fixa, uma cadeira simples e uma luz fria. O vídeo seria publicado simultaneamente no YouTube e no Instagram, e a orientação era clara, sem cortes, sem trilha sonora, sem emoção exagerada, apenas fatos. Pouco antes de começar, Virgínia pediu para ficar sozinha na sala. Caminhou de um lado a outro, respirando fundo. Na parede, um espelho refletia uma imagem dela mesma que ela quase não reconhecia. Cansada, abatida, sem o brilho que o público acostumou-se a ver. Você consegue, disse em voz baixa, como se tentasse se convencer. Quando as câmeras começaram a gravar, ela manteve os olhos fixos na lente. O silêncio inicial durou alguns segundos. Depois, a voz saiu firme, mas embargada.
Nos últimos dias, muita coisa tem sido dita sobre mim, sobre minha família e principalmente sobre minhas filhas. Eu nunca quis transformar minha vida pessoal em espetáculo, mas o que está acontecendo ultrapassou todos os limites. A fala pausada contrastava com o ritmo frenético das redes sociais. O vídeo que vazou foi um momento de desespero. Eu não estava gravando conteúdo, não queria exposição, foi uma conversa privada e ver isso se tornar público me destruiu, mas o que mais me dói é ver que isso virou argumento para colocar em dúvida meu papel de mãe. Ela fez uma breve pausa, enxugando discretamente os olhos. Eu sou mãe antes de ser influenciadora, tudo o que faço, absolutamente tudo, é por elas. E nunca, em momento algum, coloquei minhas filhas em risco. Elas são o centro da minha vida e qualquer pessoa que me conhece sabe disso. A gravação seguiu por mais de 10 minutos. Virgínia explicou com voz controlada o andamento do processo judicial, a importância da guarda compartilhada e o desejo de proteger as meninas da exposição negativa. Disse que respeitava o pai das crianças, mas que não aceitaria ser retratada como alguém irresponsável. Eu e o Zé tivemos uma história, construímos uma família, e mesmo com o fim do nosso relacionamento, eu sempre quis que houvesse respeito. Mas o que está acontecendo agora não é sobre respeito, é sobre poder. E eu não vou permitir que transformem o amor que sinto pelas minhas filhas em argumento jurídico. A última frase foi a que mais repercutiu. Eu não vou aceitar que tirem de mim o que tenho de mais precioso. Não vou aceitar que decidam por mim o que é melhor para as minhas filhas. Porque ninguém conhece o coração de uma mãe melhor do que ela mesma. Ao final, ela olhou diretamente para a câmera e disse com voz trêmula: "Espero que as pessoas entendam que por trás da tela existe uma mulher, existe uma mãe e existe uma história que não cabe em comentários de internet." Silêncio. A gravação terminou. Minutos depois, o vídeo foi publicado. Em menos de uma hora, ultrapassava 2 milhões de visualizações. O público reagiu com uma mistura de comoção e indignação. Influenciadores, jornalistas e celebridades começaram a compartilhar o vídeo com mensagens de apoio, mas a internet não é lugar de unanimidades. Comentários duros começaram a aparecer também. Alguns diziam que o discurso era ensaiado, que havia estratégia por trás das lágrimas. Outros apontavam que Zé Felipe estava sendo massacrado publicamente enquanto permanecia calado. No escritório do cantor, a equipe acompanhava tudo em silêncio. Ela virou o jogo, disse um dos assessores. O público voltou para ela. Zé assistiu ao vídeo sozinho, segundo pessoas próximas. Não fez comentários. Apenas desligou o celular e foi para o estúdio. Na manhã seguinte, o pronunciamento estampava as manchetes dos principais portais. Virgínia desabafa em vídeo e defende o amor pelas filhas. Os programas de TV reprisaram trechos. Especialistas foram convidados para comentar. A opinião pública, que oscilava, começou a pender novamente para o lado da influenciadora. Mas nos bastidores da justiça, o clima era outro. O advogado de Zé Felipe protocolou um novo pedido, solicitando uma avaliação psicológica das duas crianças e relatando mudanças de comportamento desde o início da disputa. Era um movimento calculado e perigoso. A partir daquele momento, o caso deixava de ser apenas uma questão de guarda e passava a envolver laudos, perícias e testemunhos. Quando foi informada da nova petição, Virgínia reagiu com choque. "Avaliação psicológica? Como se eu fosse o problema", disse ao telefone inconformada. Os advogados pediram calma, mas ela não ouvia. "Ele quer me destruir e agora está usando as meninas para isso." Do outro lado, Zé argumentava que só queria garantir que tudo fosse conduzido com base técnica. O pronunciamento de Virgínia havia reacendido a empatia do público, mas também acelerado a reação jurídica do ex-marido, e com isso a disputa ganhou um novo peso. Agora não era só sobre imagem, era sobre quem, de fato, teria o controle sobre o futuro das filhas. A guerra emocional se transformava em guerra documental, e nenhuma das partes parecia disposta a recuar. O vídeo de Virgínia havia mexido com o país. As imagens dela chorando, pedindo respeito e afirmando que não aceitaria perder a guarda das filhas dominaram as manchetes e as redes sociais por dias. Mas nos bastidores, o silêncio de Zé Felipe começava a ganhar forma e se transformaria em um contra-ataque cuidadosamente planejado.
3 dias após a publicação do pronunciamento, uma reportagem exclusiva foi ao ar em um dos maiores portais do país. A matéria trazia o título: Equipe de Zé Felipe se manifesta e revela preocupação com rotina das filhas. O texto, repleto de fontes anônimas, descrevia uma série de episódios supostamente ligados à rotina intensa das meninas: viagens, gravações, participações em campanhas. O tom era sutil, mas a mensagem clara. Virgínia poderia estar ultrapassando os limites do que seria saudável para as crianças. O público se dividiu novamente, enquanto parte dos seguidores continuava defendendo a influenciadora, outra parte passou a questionar se ela realmente mantinha um equilíbrio entre maternidade e carreira. Ela ama as filhas, mas vive gravando, viajando, indo a eventos. Quando é mãe de verdade, escreveu um internauta em um comentário que rapidamente viralizou. A resposta veio rápida. A equipe de Virgínia divulgou uma nota oficial afirmando que todas as viagens eram devidamente acompanhadas por equipe médica e pedagógica e que as meninas tinham rotina escolar e acompanhamento psicológico. Mesmo assim, a imagem pública começava a rachar. Nos bastidores, a estratégia de Zé era clara. Ele queria inverter o discurso emocional e transformá-lo em algo técnico, uma disputa racional baseada em laudos, horários e relatórios. O advogado dele orientou: nada de ataques diretos, nada de respostas emocionais, tudo seria feito dentro dos autos. Mas a imprensa não se contentava com silêncio, e foi aí que o cantor cometeu o primeiro deslize. Durante uma gravação de bastidores para um programa de TV, ele foi questionado sobre o assunto. Aparentemente pego de surpresa, respondeu com uma frase que gerou nova polêmica. Tem coisa que as pessoas só vão entender quando forem pais. E tem coisa que mãe nenhuma admite, mesmo quando está errada. A frase ecoou como uma provocação direta. Em minutos, os portais replicaram: Zé Felipe alfineta Virgínia após vídeo emocionado. Ela leu a manchete no celular enquanto estava em um estúdio de gravação. Testemunhas afirmam que ficou em silêncio por alguns segundos antes de deixar o local. Ele está tentando me desestabilizar, disse a uma produtora. Naquela mesma noite, Virgínia publicou uma sequência de stories mostrando as filhas brincando no quarto, sorrindo, assistindo desenho, sem legendas, sem desabafo, apenas imagens leves. Era uma resposta sutil, mas calculada, uma forma de mostrar que, apesar da guerra, o lar delas continuava sendo um espaço de amor e estabilidade. Enquanto isso, a audiência de conciliação se aproximava. Ambos os lados foram orientados a não fazer novas manifestações públicas até o encontro. Porém, uma nova bomba estava prestes a explodir. Na véspera da audiência, um áudio vazou. A gravação, publicada por um perfil anônimo, trazia uma voz feminina alterada, discutindo com um homem em tom de desespero. "Você sabe o que está fazendo? Você quer acabar comigo? Eu não vou aceitar que mexa com minhas filhas." A internet reagiu de imediato. Milhares de pessoas compartilharam o áudio afirmando que seria uma briga entre Virgínia e Zé. Os nomes dos dois chegaram ao topo dos assuntos mais comentados do país em questão de minutos. Os assessores de ambos negaram a veracidade do conteúdo, mas a confusão já estava feita. Em poucos minutos, os debates começaram. Havia quem defendesse Virgínia, dizendo que o vazamento era uma armadilha, e havia quem acreditasse que o áudio mostrava um temperamento instável, o que reforçaria a tese dos advogados de Zé. O caso, antes restrito à esfera judicial, agora ganhava contornos de espetáculo popular. Programas matinais, podcasts de celebridades e até noticiários tradicionais tratavam o assunto como se fosse um reality show. Cada gesto, cada silêncio, cada postagem era interpretado como uma jogada de xadrez. Mas o que ninguém sabia era que o tal áudio estava prestes a ser periciado, e dependendo do resultado, o rumo da disputa poderia mudar completamente. No escritório de seus advogados, Virgínia tentava conter as lágrimas. "Vão me destruir, vão usar tudo que eu digo." Seu advogado respondeu com calma: "Agora, cada palavra será analisada, cada respiração, cada reação. É hora de deixar a emoção de lado. Nós precisamos ser mais frios que eles." Do outro lado, Zé Felipe teria dito algo parecido ao seu próprio time: "Eu não quero briga, mas também não vou aceitar ser tratado como o vilão dessa história." Naquela semana, os dois gravaram seus primeiros depoimentos para o processo. Pela primeira vez, tudo o que era dito deixava de ser rumor e passava a fazer parte oficialmente dos autos.
O público não via as sessões fechadas, mas a tensão que emanava delas já era suficiente para alimentar o noticiário. A guerra entre eles não era mais apenas de sentimentos, era de narrativas. E no mundo das narrativas, quem controla a emoção controla o público, mas quem controla os fatos controla o destino. A manhã da audiência começou cinzenta, como se o céu refletisse o peso daquela disputa. O Fórum de Goiânia estava cercado de curiosos e repórteres. Apesar de o caso tramitar em sigilo, nenhuma câmera pôde entrar, mas as imagens de Virgínia e Zé Felipe chegando em carros separados circularam por toda a internet. Ele usava terno escuro, ela um vestido sóbrio e olhar firme. Nenhum dos dois trocou palavras. Dentro da sala, o clima era de tensão. Apenas os advogados, um psicólogo do tribunal e o juiz estavam presentes. O silêncio foi quebrado quando o magistrado deu início à sessão. Estamos aqui para buscar o melhor interesse das crianças, que isso fique claro. As falas foram contidas. Virgínia manteve-se calma, mas seus olhos denunciavam o cansaço, né? Zé, do outro lado da mesa, falava com voz controlada, evitando olhar diretamente para ela. A discussão sobre horários, rotinas e viagens se arrastou por quase 2 horas. Em determinado momento, o advogado de Zé mencionou o áudio vazado, pedindo que o conteúdo fosse anexado ao processo. A equipe de Virgínia contestou de imediato, dizendo que a gravação era adulterada. O juiz decidiu que o material seria periciado antes de qualquer consideração. A audiência terminou sem acordo. A guarda continuaria compartilhada até nova decisão judicial. Ambos saíram sem se cumprimentar. Lá fora, o burburinho era ensurdecedor. Jornalistas tentavam arrancar qualquer palavra, mas nenhum dos dois falou. Virgínia apenas entrou no carro com expressão séria. Zé, com o rosto escondido sob óculos escuros, manteve o olhar no chão. Horas depois, ela publicou um texto curto nas redes sociais. Fiz o que uma mãe faria. O resto, o tempo resolve. Ele respondeu sem citar nomes. O silêncio também é uma forma de amar. O público reagiu com tristeza. Era o fim de um ciclo. O amor que um dia encantou milhões, agora se transformava em distância e processos. Dias depois, o laudo sobre o áudio foi concluído. A perícia confirmou que as vozes haviam sido editadas. Nenhuma das partes foi responsabilizada. A notícia, embora aliviasse momentaneamente, não apagava as marcas deixadas pela disputa. Virgínia afastou-se das redes por alguns dias. Zé voltou ao estúdio tentando retomar a rotina. As filhas, por orientação da justiça, ficaram alternando entre as casas dos pais sob supervisão. Naquele silêncio posterior, o país parecia entender algo que o espetáculo havia esquecido. Por trás dos vídeos, dos desabafos e das hashtags, havia 2 pessoas tentando proteger o mesmo amor, ainda que de formas diferentes. E enquanto a imprensa seguia em busca da próxima polêmica, Virgínia em casa olhava para as meninas brincando na sala e sussurrou como quem faz uma promessa para si mesma. Eu não vou aceitar perder o que é meu, mas acima de tudo, não vou deixar que elas percam a paz. O sol começava a romper o céu nublado. Pela primeira vez em semanas, o barulho do mundo lá fora parecia distante.